gostaria, assim, se vocês pudessem, né? Não sei se todo mundo já preencheu, porque a gente está fazendo um cadastro das pessoas aqui, e aí tem uma ficha ali azul, aí se alguém puder preencher, deixar o nome, telefone de contato, tem qualquer coisa que acontecer aqui, por exemplo, né? Às vezes a gente faz uma festa, alguma confraternização, às vezes até mesmo aniversário, né? E a gente manda uma mensagem para as pessoas, né? Aí futuramente a gente está pensando assim, de mandar mensagens também, não sei se vai ser diárias, né? Sempre para as pessoas, assim, tá? Tendo conhecimento, aproximando mais do conhecimento, né? Tem muitas coisas aí importantes que seria bom no dia a dia, né? Talvez 1, 2 minutos que você gasta para ler, mas é um dia inteiro que você ganha, né? A gente refletindo, pensando, questionando, de alguma forma a gente ocupa nosso pensamento, e nosso coração também com alguma coisa de, assim, de útil, né? O sentimento da terra. Então isso eu acho que é bom, ajuda muito no livramento, vamos dizer assim. Então, só vou licença para vocês, a gente está fazendo uma oração agora. Vamos elevar assim nossos pensamentos a Deus. Digníssimo Pai, Deus de todo amor, Deus de toda bondade, Deus de infinita misericórdia, que abençoado seja o vosso sagrado nome em nossos corações. Aqui rogamos pelo vosso auxílio e pelo vosso amparo. Concedei-nos a todos nós em nossos pensamentos e nossos corações o direcionamento aos horizontes da vossa santa paz. Perdoe-nos assim pelas nossas faltas, perdoe aos nossos devedores e facultai sempre aos nossos corações nas decisões voltadas ao bem, que é a fraternidade, fazendo de nós apenas o instrumento da vossa justiça, fazendo de nós o instrumento da vossa vontade, permitindo-nos assim o auxílio ao Pai das mãos que aqui nos acolhem, os olhares de nosso Senhor Jesus Cristo, a intercessão de nossa Virgem Maria, nossa querida Mãe Santíssima, em favor de todos os nossos familiares, de todos os nossos entes queridos, de todos os nossos irmãos que partiram conosco, que todos assim encontrem a paz do nosso Filho. Com graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. A gente vai estar iniciando o capítulo novo, no capítulo 9, na página 111. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aprendeste o que foi dito aos antigos: não matarás. Todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém, eu vos digo que aquele que se encolarizar contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Por estes ensinamentos morais, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansidão, a afabilidade e a paciência. Condena, por consequente, a violência, a cólera e até mesmo qualquer expressão descortês para com os nossos semelhantes. Raca era entre os hebreus um termo de desprezo que significava homem de má conduta e era pronunciado cuspindo-se e virando-se o rosto.
Ele vai ainda mais longe, visto que ameaça lançar ao fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão: és louco. É evidente que, nesta como em qualquer situação, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas porque uma simples palavra pode ser tão grave e suficiente para merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra que ofenda é uma expressão de um sentimento contrário à lei do amor e de caridade, que deve estabelecer as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que alimenta o ódio e o rancor. Enfim, que, depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas como entender o significado destas palavras? Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Se Jesus havia recomendado renunciar os bens deste mundo e prometia os do céu, o homem, enquanto aguarda os bens do céu, tem necessidade dos bens da terra para viver. O que Jesus recomenda é que não se dê aos bens da terra mais importância do que aos do céu. Por estas palavras, Jesus quis dizer que, até agora, os bens da terra foram um privilégio exclusivo dos quais os violentos se apossaram, em prejuízo daqueles que são mansos e pacíficos, que frequentemente estes não têm o necessário, enquanto os outros têm em excesso. Promete Jesus que a justiça lhes será feita assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não havendo mais egoísmo, o fraco e o pacífico não serão mais explorados nem esmagados pelos fortes e pelo violento. Assim será a terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela se tornar um mundo feliz em razão do afastamento dos maus. Então agora a gente vai abrir para o pessoal que quer comentar.
Lendo aqui, né, a gente vê que muitas vezes os nossos atos, as nossas palavras, elas ferem muito, né, os nossos irmãos de uma maneira assim, que machuca muito, né, e eu acho que lendo aqui essa lição, eu vejo o quanto é importante a gente tentar buscar a paciência, sermos mansos, como Jesus nos ensina pra gente, né? A não cultivar esse sentimento de ódio, esse sentimento de rancor, porque isso acaba trazendo pra gente só coisas ruins, né? E eu vejo que, lendo essa lição, falando sobre o egoísmo, né? E o orgulho, e a gente pensa o quanto somos egoístas mesmo, né? Porque a gente tem tudo, a gente é feliz e muitas vezes a gente só pensa em nós mesmos e a gente pode fazer tanta coisa pelo nosso irmão simplesmente por uma palavra amiga, por você escutar, por você dar ouvido àquela pessoa. Então, eu acredito que quando a gente buscar, tentar pelo menos ser manso, ser pacífico, tentar buscar esse amor que Jesus nos ensina, olhar todos os nossos irmãos como os nossos irmãos mesmo, sem distinção de raça, de cor, de religião, eu acho que a gente vai, né, ser melhor a cada dia, eu acredito. É isso. Eu acho assim, né, que como a gente tem assim, estudado assim, um tempo, então o pessoal aqui já consegue assim, ter uma noção, né, assim, de que aqui a nossa vida é passageira, né, que a gente tem necessidades assim, dos bens materiais para viver aqui, né, só que assim, vai ser por pouco tempo, né, mas assim, estudando o Evangelho a gente vai aprendendo isso, mas aí também existe aquelas pessoas assim que só conseguem enxergar assim o lado material, né, e acham que assim, a vida consiste só em aqui e agora, né, que a vida não vai mais além. Então, aí você assim, entra, né, porque a gente já passou por esse período também, como a gente ainda é espírito ainda, né, inferior ainda, né, vamos dizer assim, não tem conhecimento, então a gente se mistura muito assim, com as coisas materiais e não consegue assim, alcançar essa espiritualidade, né, que seria assim, o ensinamento de Jesus, né, como Deus quer que a gente seja, assim, a caridade, a benevolência, ser bom, mas a gente vivendo aqui assim, nosso dia a dia, né, se a gente for comparar desde a época de Jesus, os tempos que vieram se passando, assim, até hoje em dia,
a gente vê ainda que, assim, umas pessoas já conseguiram, outras ainda estão bem assim, e a gente vive nesse misturado, porque a gente entende que aqui é o mundo das provas e expiações, e a gente está aqui para, assim, de uma certa maneira, tentar se evoluir mais, né, se desenvolver. Localizar aqui onde eu estava, né? Então, e a gente, assim, no dia a dia, assim, da vida que a gente vive hoje, a gente ainda meio que se sente, assim, misturado, né? A gente fica do lado das coisas materiais, porque a gente tem necessidade, né, das nossas coisas materiais, a gente precisa trabalhar, a gente precisa de comer, a gente tem frio, precisa de vestir, né? A gente, se vai trabalhar longe, a gente precisa de uma locomoção, então sempre a gente está, assim, buscando as coisas materiais para a nossa sobrevivência aqui, né? E muitas vezes, assim, a gente acaba esquecendo, tanto que a gente se envolve com as coisas materiais, que a gente acaba meio que esquecendo dessa parte espiritual, né? Que a gente tem que, assim, zelar, cuidar e saber que isso é o principal, o que a gente veio fazer aqui, o principal é isso, é cuidar do nosso lado espiritual, o nosso crescimento espiritual, né? Então a gente meio que tem essa dificuldade porque a gente se perde com as coisas materiais. Mas assim, estudando o Evangelho, a gente começa a ter uma noção assim, a gente tem que pensar assim dessa maneira, né? Quando o meu tempo aqui é curto, né? Vou ter só um certo período para eu estar procurando crescer, buscando as coisas para crescer, né? Então eu tenho que aproveitar bem esse tempo, né? Mas assim, aproveitar de que maneira, né? De que maneira seria aproveitar isso, né? E sempre é o que veio nos ensinar, o que Jesus veio nos ensinar, né? Aproveitar dessa maneira é sempre fazendo bem ao próximo, né? E não existe assim outra coisa que a gente faça se a gente não fizer bem ao próximo. Então, o que Deus quer de nós é isso, que ajudemos uns aos outros, né? A gente está aqui, a gente aprende um com o outro e é assim que a gente vai. Ninguém consegue, assim, chegar até Deus, ser bom, ser sozinho, isolado, né? Uma pessoa sozinha, isolada, falando, eu sou bom, não faço maldade para ninguém, estou aqui, sempre estou com Deus, então, né, sou perfeito, mas como que vai saber se é perfeito se não tem ninguém do lado, né? Um que xinga, um que grite, não tem essa pessoa, então não dá pra gente saber. Então por isso que a gente vive assim, misturado, né? Com pessoas boas, com pessoas más, com pessoas assim de todo tipo, pra gente tendo essa, pra gente conseguir entender a que ponto que eu estou, né? Será que eu já sou uma pessoa boa? Será que eu já sou uma pessoa capaz? Então Deus dá isso aí pra gente seria assim uma medida, né? Uma medida. Se a gente está do lado de uma pessoa boa, eu sou boa porque ele é bom. Se a gente está do lado de uma pessoa nervosa e a pessoa já é nervosa e a gente fica nervosa também, então a gente vai assim. Então através das pessoas assim que a gente vai conseguindo saber em que patamar que está. E aí eu penso assim também que a gente sempre tem que ter em mente que o dia que nós partimos, a gente não vai ter o bolso, né, para colocar aqui
um celular, né? Uma carteira cheia de dinheiro, né? Assim, um monte de coisa. A gente não vai ter esse bolsinho, não vai poder nem levar nenhuma bolsa assim com a gente, né? Embora daqui. O que a gente vai levar é tudo que está aqui dentro, né? O que a gente conseguiu. E o que a gente conseguiu é isso, é a afeição das pessoas, né? O amor, o carinho, porque isso daí não tem preço, né? E quando a gente chegar lá, então é essa nossa riqueza que a gente vai levar. Eu acho que sempre assim, a gente tem que procurar, quando a gente se exaltar nas coisas materiais, a gente procura voltar ao pensamento, não, né? Eu estou assim, dando valor a isso, mas na verdade é outra coisa, né? Vamos mudar, vamos tentar mudar, né? É uma coisa assim difícil, eu acho difícil, mas a gente está aqui, está estudando, então vamos tentar. Interessante o que você falou, mas porque eu lembrei de mim, vou falar para vocês, porque você estava falando esse negócio da gente querer ser perfeito, né? Nossa, perfeito. Então eu pensava assim, né? Não, por que eu vou trabalhar, por que eu vou conviver no meio de pessoas que são mal educadas ou que não pensam igual a mim, né? Não, eu sou bonzinho, eu não posso ficar assim, né? Eu quero pessoas educadas, pessoas que sejam igual a mim, entre aspas, me achando educado e tudo mais. Então aí você começa, depois de vir aqui, depois de começar a estudar o Evangelho, então assim, Deus é tão bom que Ele vai jogando as pessoas certas no nosso caminho o tempo todo. É a gente que não percebe, mas o tempo todo a gente está no meio das pessoas certas. Então eu vejo comigo, né? Eu estou com a pessoa assim, então eu falo, não, eu quero que a pessoa, pô, eu sou bonzinho. Aí a pessoa fala assim, pô, Diogo, você é isso. Aí pronto, o que acontece? Já me altera. Como assim? Então quer dizer, a gente não é bonzinho coisa nenhuma. Porque se a gente fosse bonzinho, o que a gente saberia ouvir, ter paciência, como você falou, não se exaltar, voltar o pensamento e saber que cada um é cada um, não é? E é aí que a gente vê o quanto, agora que eu vejo o quanto que de bonzinho não tem nada. No contrário, eu tenho muito que trabalhar. A paciência, a resignação, o respeito. Então eu acho que foi bem interessante o que você falou, mas caiu bem para mim, porque eu me lembrei disso daí mesmo. Mas, e às vezes também a gente fica naquela posição, né? Você, assim, todo mundo fala, aquele fulano é bonzinho, né? E como está escrito aqui, o pensamento, né? Você está sorrindo para um, mas por dentro você estava xingando, né? Eu te mato, e você está assim, então, aí também tem isso, né? Porque, assim, Deus sabe o que a gente está pensando, sabe a nossa intenção, sabe o nosso sentimento, né? Que às vezes a gente está assim, né, achando que tá, a pessoa fala, ele é bonzinho, essa mas por dentro tá lá, né, corroendo aquilo assim, xingando o cara por dentro e por fora todo mundo, nossa, ia assistir, né? Na verdade é assim que eu tá? Complementando o que a Marilda falou, eu acho que o que ela falou, né? Às vezes você está falando uma coisa bonita para a pessoa, mas por dentro está xingando a pessoa. Então, no capítulo de hoje, eu penso assim, né? Que da mesma forma que a gente às vezes pode falar uma palavra meio grossa com uma pessoa, só que isso já está expondo a nossa maldade dentro do coração. Agora, se a pessoa for pura, por mais que receba maldade, possa receber xingamentos, pressão, a pessoa não vai se revoltar. Tentar, não sei se todos já viram o filme da Madre Teresa de Calcutá, por mais que ela tenha passado dificuldades, ela nunca falou nada grosso, sempre aceitou com calma. Tem o oposto disso, né? Tem o oposto, que nem no meu caso eu nasci assim, que nem falou, né? Num mundo bonzinhos, né? Então eu nasci em volta que as pessoas falavam palavrão, né? Eu só comecei a diminuir os palavrões depois que eu casei, porque a minha mulher se assustava. E para mim era normal, né? Então o meu foi o inverso, né? E hoje, mesmo hoje, de vez em quando eu solto as minhas, né? Sabe? Então, mas a intenção, às vezes a minha intenção não é xingar, não é maltratar, não é, mas pelo palavreado, pelo jeito que a gente
eu fui criado e tal. E eu quero mudar hoje. Eu não preciso falar manso, não preciso falar. Esse meu jeito meio, né? Mas, com as palavras certas e tal. Mas, às vezes ainda saem os palavrões, saem, né? Mas eu já quero a mudança, eu quero. Não preciso mudar, não preciso falar manso, doce. Não. É do jeito que a gente é, não é? Aos poucos, só que a intenção nossa é diferente. Eu falo palavrão, falo, né? Mas a minha intenção nunca é de machucar as pessoas, então já é diferente. Então, a gente hoje vai iniciar aqui o capítulo 9, né? Que é bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Já no texto mesmo, né, de violência, já falou no primeiro parágrafo. Né? Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Mas vamos situar um pouquinho, né? Vocês já tiveram, assim, dentro de alguma reunião, vocês já frequentaram alguma reunião espírita, talvez no Brasil, ou aqui em Japão? Já esteve? Vocês já conhecem um pouquinho sobre a doutrina espírita, os conhecimentos, né? Bom, tá. Então a gente já pode conversar aqui sobre esse tema, né? Bem-aventurados que são mansos, porque possuirão a terra. O que será que Jesus quis dizer com isso? Quer dizer que se eu for bonzinho, a terra vai me pertencer? Mas a terra é uma só. E como é que ela vai pertencer a todos nós? Se todo mundo for bom, como é que ela vai pertencer a todos? De que forma que Jesus quis dizer isso? Por que ele disse isso? Porque que está dito? Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Ou seja, a terra pertencerá a eles, os que são mansos. Por que Jesus quis dizer isso? Porque aqui é para ser um mundo fraterno. Por isso que ele quis dizer isso. Eu acho que ele não quis dizer o mundo em si. São sentimentos, são bondade, caridade. Acho que cada um carrega o seu mundo dentro, né? Também. Acho que seria isso, então, não a terra e materialismo dizendo isso. Mas se pensar na Terra, num todo, no universo, a gente vai estar incluído nesse mundo. Talvez a gente não esteja nesse mundo ainda. Assim, eu também não sei, eu estou tentando chegar a uma coisa. Poxa, eu tô esperando. Vamos chegar lá. Então vamos tentar entender isso. O que ele quis dizer com isso? Eu tenho certeza que não vamos conseguir questionar, porque a intenção do Evangelho é isso. É a gente sempre questionar, a gente tentar questionar sempre os nossos valores. Por que nós acreditamos? Porque se a gente aceita o Espiritismo, a gente acredita no Espiritismo, mas a gente não sabe o que é Espiritismo, então não é uma crença. Não seria um conhecimento, somente uma crença, vamos dizer assim. Então a gente tem que saber porquê de tudo, né? Para a gente ter uma fé raciocinada. Não é porque disseram, porque estava escrito, ou porque o Chico Xavier diz, não. A gente tem que saber o nosso porquê. Então, a gente tem que questionar algumas coisas. Realmente, assim, estudar o Evangelho para que a gente possa estar entendendo, para que a nossa fé ela seja uma fé raciocinada. Né? Então, assim, bem-aventurados que são mansos, porque possuirão a terra. Vamos entender assim, de alguma forma, sempre partindo do princípio de que Jesus era de todo amor, de toda bondade. E ele viveu uma simplicidade, semeando o amor, a caridade, o sentimento fraterno para todos nós. Até então, a gente percebe assim, que ele sempre
mostrou a cada um o caminho. Mas esse caminho nunca era um caminho externo, mas era interno. Não é o caminho que nós estamos em busca, mas é o caminho contrário que ele fez. É o caminho contrário que sempre nós estamos fazendo. Porque a gente sempre está tentando buscar uma resposta fora de nós. E a resposta que ele nos traz é dentro de cada um de nós. Né? Então, a gente vai tentar refletir sobre isso. Que enquanto a gente busca um caminho fora de nós, significa que dentro de nós existe uma necessidade, existe de alguma forma, talvez um vazio, uma falta. Veja, por exemplo, quando a gente vai em busca do amor. Se eu busco esse amor, por exemplo, em alguém, o que acontece? Eu vou passar a depender desse alguém, porque esse alguém é a fonte do meu amor, vamos dizer assim. Então eu passo a depender da pessoa sobre isso. Será que de alguma forma, quando eu me submeto ao amor de uma pessoa, à felicidade de uma pessoa, ao dinheiro de uma pessoa, à segurança de uma pessoa, à paciência de uma pessoa, será que de alguma forma eu não estou me prendendo a ela? Eu não estou me escravizando a mim mesmo? Porque eu estou fazendo da outra pessoa a minha felicidade, a minha vida. Então eu não estou vivendo a minha. Estou criando a minha felicidade usando outras pessoas de alguma forma. Então eu estou buscando fora de mim. Mas o amor não é algo que se dá. Né? É algo que realmente a gente pode se viver. É como diz assim, felicidade ou amadurecimento, crescimento espiritual, não é caminhar para frente. Porque se a gente pensar nessa ideia, caminhar para frente ou se elevar a alguma coisa, isso já seria uma desigualdade. De alguma forma, Jesus Cristo vem trazer igualdade a todos nós. Então, amadurecimento, crescimento espiritual, na verdade, não é isso. É você viver a sua própria vida. Viver a cada momento. Então a gente não precisa. Porque se fosse assim, hoje a gente percebe que às vezes tem pessoas, né, que estão enfermas, por exemplo, e não conseguem. Uma pessoa autista, por exemplo, então ela nunca tem crescimento espiritual. Ela tem o crescimento dela, simplesmente nas próprias provações que ela mesma escolheu. Então vejamos, por exemplo, quando fala assim, bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra, de alguma forma, será que Jesus não quer dizer já uma forma de a gente tentar se libertar daquilo que nos prende? Porque veja, por exemplo, o sol ele é um sol, né? Mas se a gente for olhar em qualquer lugar, a luz ela se espalha, ela vai se expandindo essa luz. E existe uma centelha de luz em cada lugar, mas o sol é o mesmo. Da mesma forma é assim como a origem dos espíritos, vamos dizer assim. Pode permear, quando fala que Deus é presente, onisciente, né? Então a partir do momento que a gente entendeu assim, os mansos possuirão a terra, é de alguma forma quando a gente tenta se libertar de nós mesmos. Libertar. Eu sei que essa parte é um pouquinho complicada. Tá? É difícil de entender isso daqui. Mas vejamos, por exemplo, a gente, assim, o Evangelho traz, como foi dito aqui, não é uma mudança na nossa vida, não vai mudar nada. Mas a forma de como nós vamos viver é o que vai diferenciar tudo isso. Veja que no livro dos Espíritos, por exemplo, diz assim que todos nós temos nosso livre-arbítrio nas nossas escolhas, um gênero de provas. Escolhemos quando a gente vai reencarnar, escolhemos as provas que nós vamos passar aqui na Terra. Então, quer dizer, quando você reencarna, você está no corpo físico de alguma forma, você já quer uma outra coisa. Na verdade, as escolhas já foram feitas pelo Espírito. Então, eu tenho um Espírito. Todo mundo tem um espírito, né, que anima este corpo. Então, de alguma forma, ele já fez as escolhas dele. Esse espírito vai ter que passar aqui na frente. Então, não tem como a gente fugir disso. Mas existe um livre-arbítrio nosso de como passar por isso daí. Então, a gente pode escolher de que forma a gente quer passar. Sofrendo, com dor, sendo feliz. É uma condição de cada um. Então, o Evangelho aqui está trazendo que, de alguma forma, a gente não vê valor maior às coisas materiais do que os valores morais de cada um de nós. Porque a partir do momento que eu tenho muito valor ao dinheiro, muito valor às coisas externas, com certeza eu vou me tornar escravo a elas. Escravo das coisas materiais. E é disso que nós estamos precisando se libertar. Porque se eu dou muito valor às coisas externas, se eu dou muito valor às coisas, à vaidade, ao sentimento de orgulho, vamos supor que
eu me relaciono com uma pessoa, por exemplo. A partir do momento que a gente se relacionar com essa pessoa, será que dentro da balança não vai pesar alguma coisa? Ou às vezes a gente ama porque o grau de parentesco mais próximo, porque pertence à família. Porque se o amor é o amor, ele é amor em qualquer lugar. Mas se a gente busca esse amor de forma externa, com certeza ele vai ter uma diferença. A gente às vezes ama mais um do que o outro. Então, quer dizer, é um sentimento que muitas vezes nós criamos. Mas, tudo bem. Então, vamos ver. Então, se nós escolhemos as nossas provas que nós vamos passar aqui na Terra, e a gente temos, todos nós já estamos submissos a elas, de alguma forma, a gente pode escolher como passar. Mas vejamos que muitas vezes nós estamos presos à nossa própria condição, por exemplo. Se a gente, quando fala assim, se a gente conseguisse superar a nós mesmos, as nossas necessidades, os nossos sentimentos de vaidade, os nossos sentimentos de orgulho, a partir do momento que a gente reconhece isso dentro de nós e a gente começa a trabalhar esses sentimentos de alguma forma, uma forma de praticar o ato de caridade, o ato do amor, o sentimento fraterno para com outras pessoas, como a Marina falou, por exemplo, é uma forma de eu renunciar ao meu querer para poder ajudar outra pessoa. Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis mesmo, Madre Teresa mesmo já dizia, né? Dai-me alguém, né? Quando eu tiver fome, dai-me alguém que tenha também necessidade de fome, que tenha fome. Quando eu estiver frio, me dê alguém que necessite de agasalho. Quando eu estiver sem tempo, me dê alguém que precise do meu. Ou seja, ela sempre renuncia para ela mesma. Então, quando a gente vive o contrário, sempre buscando de alguma forma, a gente está satisfazendo os nossos desejos, satisfazendo o nosso próprio ego, ou seja, o nosso egoísmo de alguma forma. Então, de alguma forma, a gente vai combinando cada vez mais sentimento de mais orgulho. Quanto mais orgulho a gente vai tendo, mais necessidades dentro de cada um de nós. Vamos se tornando cada vez mais presos às coisas externas. E essa dificuldade de se ter esse prendimento às coisas externas é o que prende muitas vezes os espíritos que estão desencarnados. Os espíritos desencarnados estão na Terra por quê? Porque ainda não se desprenderam da Terra, não se desprenderam da família, não se desprenderam das coisas materiais, não se desprenderam do trabalho, não se desprenderam do dinheiro, não se desprenderam da felicidade que ele encontrava nas outras pessoas. Então Jesus mostra o caminho para que a gente possa descobrir o nosso próprio tesouro, a nossa própria felicidade dentro de cada um de nós. E para esse caminho a gente precisa estar renunciando a nós mesmos. Porque eu só posso amar a outra pessoa com o meu amor. Não posso amar com o amor dela. E às vezes, muitas vezes nós fazemos isso. A gente tem paciência com quem tem paciência. A gente só ama quando a pessoa já tem amor. A gente só é bonzinho com quem já é bom. A gente só perdoa quando a gente também já é perdoado. Então a gente já não está fazendo com nós fazendo com os outros. Para isso existe uma parábola de Jesus, quando ele fala sobre as 3 virgens. Exatamente, a gente não pode viver com a luz das outras pessoas. A gente só pode ter com a luz própria nossa mesma, de nós mesmos, né? Então, imagine, se a partir do momento que eu perdoo isso, mas porque ele me perdoa, ou seja, dependendo do sentimento dele, então quer dizer que eu não tive nele. Eu não fui nem um pouco caridoso, né? Então, de alguma forma, isso também não destrói, não remói meu sentimento de orgulho. Então, quer dizer que eu continuo sempre no mesmo lugar. Então, de alguma forma, como que eu posso me libertar? É naquele momento, né, que nós renunciamos a nós mesmos em favor de outra pessoa. Quando a gente procura estar ajudando outra pessoa, seja de que forma, ouvindo, abraçando, parando, ajudando, levando alguma coisa que realmente ela necessite, eu estou renunciando a mim. Porque ela tem necessidade, mas eu também tenho as minhas. Mas enquanto eu renuncio às minhas para ajudar outra pessoa, de alguma forma, a gente vai experimentando de um sentimento de piedade, sentimento de amor ao próximo. E aí, então, quando a gente volta a nós mesmos, nós percebemos que a gente não necessita de mim, né? Mas vejamos. Então, quando a gente depende muito das coisas externas, se tornamos muitas vezes escravos delas. Veja, quando a gente tem um salário muito alto, será que a gente, às vezes, não se contenta muito com esse salário? Que bom que eu recebo bem, ganho muito dinheiro. De alguma forma, ele traz o prazer também para nós. Não é errado.
Mas ao mesmo tempo, na falta desses dinheiros, será que a gente também não sente dor? Porque aquele que aprendeu a conviver com pouco, o pouco para ele já é muito, vamos dizer assim. Mas aquele que não consegue viver, para ele já é um sofrimento. Então, qual é a diferença disso? Será que não é a forma de como as pessoas vivem? Será que não é a forma como as pessoas se encontram presas a elas? Né? Então, de alguma forma, né, uma coisa assim que a gente precisa entender é isso. A gente ter o nosso trabalho, temos aqui o nosso relacionamento em família, temos o nosso relacionamento com a sociedade, temos os nossos compromissos para um com os outros. E a gente vive de que forma tudo isso? Porque a gente não pode fugir disso. Então, se a gente sabe que o Espírito já fez as suas escolhas antes de reencarnar, a gente vai submeter a essas provas. Somos submissos, não somos guiados, tá? Submissos por quê? Porque nós temos o controle da nossa ação se nós quisermos ter. Então, de alguma forma, vamos supor que a gente tem o nosso trabalho. De que forma a gente trabalha? A gente trabalha em troca, porque a gente recebe salário, ou a gente trabalha porque realmente a gente gosta de trabalhar, ou a gente trabalha porque realmente somos obrigados a trabalhar. Então, quer dizer, de que forma a gente pode estar fazendo a mesma coisa, mas de uma forma diferente, como Jesus nos ensina? Porque a partir do momento que eu trabalhar com sentimento de amor, por me sentir útil a mim mesmo, por me sentir útil a outras pessoas, por de alguma forma não me submeter a fazer uma coisa porque eu sou obrigado a fazer, mas porque eu acho que é bom fazer, de alguma forma já não é um estado de libertação. É a mesma coisa no relacionamento. Veja, quando você está com alguém porque você gosta de estar com a pessoa, e outra você está porque você é obrigado a estar com ela. Veja que coisa chata. São duas coisas iguais, mas a forma de como você vai relacionar vai ser diferente. Uma você é livre, na outra não. Não é verdade? E é isso que a gente vai ter uma diferença muito grande aqui, quando ele casou. As pessoas estão sempre confundindo essas duas coisas. Liberdade com libertinagem. Né? Porque às vezes a gente acha que nós somos livres para fazer qualquer coisa. Somos livres para fazer qualquer coisa, desde que respeitemos o espaço das outras pessoas, desde que respeitemos os compromissos que nós assumimos conosco. Então, de alguma forma, a liberdade é exatamente isso, é fazer exatamente aquilo que a gente faz, mas de forma livre, sem imposição. Da mesma forma, não julgueis para não serem julgados. Então, eu não vou cobrar de ninguém para mim não ser cobrado. Então, aquele que muito ama, muito também será amado. Esse encontra a liberdade. A libertinagem é aquele que usufrui. Vamos supor, às vezes as pessoas falam assim: vou fazer uma troca. Ela quer relacionamento, eu também quero relacionamento sem compromisso. Mas isso, de alguma forma, isso já é uso, isso é abuso. Né? Então, de alguma forma, isso já se torna uma libertinagem, isso não é liberdade. Porque isso aqui traz consequências lá na frente. E exatamente são essas consequências que nós estamos arcando hoje, pelas decisões que nós fizemos lá atrás. A gente foge do trabalho, foge do nosso compromisso, foge de uma oportunidade de ajudar uma outra pessoa, porque fala assim: se nós não praticamos o mal e não fazemos o bem, será que isso daí ele já tem algum atenuante? Né? No livro dos Espíritos já, só de não fazer o bem nós já estamos fazendo o mal. Verdade? Aqui na Terra. Então a gente tentar entender isso daqui, porque muitas vezes a gente fala: eu trabalho se eu quiser trabalhar, se você está dando trabalho. Mas será que é liberdade ou libertinagem isso daí? Porque a gente precisa exatamente isso daqui. Compreender que o Espírito fez as escolhas. Então a gente vai submeter às escolhas. O Espírito vai vivendo em estado de liberdade, aprendendo a renunciar a nós mesmos, porque a gente não se torna escravos de nenhum relacionamento, de nenhum trabalho, de nenhuma imposição de ninguém. Portanto, a gente não julgueis.
É que nem Chico Xavier, por exemplo, se você chegasse para Chico talvez falasse assim, Chico, sabe, eu acho que esse negócio de espiritismo não é certo. Tudo bem. Não, eu acho que não, realmente o espiritismo é uma doutrina legal, bacana. Tudo bem. Porque ele era livre. Então a gente, de alguma forma, a gente está nessa condição de liberdade que a gente está sendo, sem certo, errado ou não. Mas a gente tentar compreender isso daqui. Que muitas coisas que nós fazemos dentro de nós, das nossas atitudes, ela pode trazer consequências lá na frente. Então liberdade é isso. É aquele ato, a partir do momento que você está no meio e você compartilha com todos. É quando você compartilha desse sentimento de amor, compartilha desse sentimento de harmonia com outras pessoas. Então os verdadeiros mansos, Jesus diz, exatamente são esses aqui, são os bem-aventurados, que aceitam sua própria condição. Que o bem-aventurado, na verdade, é o ser feliz. Mas ele é feliz não porque ele não tem obrigação, mas ele é porque ele aceitou as suas próprias condições, as suas obrigações, no estado de liberdade. Então você relaciona com alguém porque você ama alguém, porque você compartilha com ela o sentimento de amor, porque você vive em harmonia consigo mesmo. Então você se dá bem com outra pessoa porque você compartilha com ele da paciência, da resignação. E o outro você trabalha porque você se sente útil, você sabe que você, através das suas mãos, através do seu trabalho, através da tua capacidade, você está ajudando também outras pessoas, está contribuindo para o progresso do mundo, no estado de liberdade. Agora, esse aqui é isso. Eu não vou relacionar com fulano porque fulano é muito chato. Porque o outro não tem paciência, não sabe escutar, é uma pessoa cheia de defeitos. O outro não vou trabalhar porque paga muito pouco. E a gente sempre está vivendo pelo estado de escravidão de nós mesmos. E quando a gente foge disso, a gente vive a libertinagem. Então, quer dizer, se eu não tenho paciência com ele, eu termino a amizade com ele, porque eu sou paciente, aí eu vou me relacionar com outra pessoa, não vai acontecer a mesma coisa. Né? Então, o Espiritismo está aqui não para combater pessoas, ele está aqui para combater ideias. De alguma forma. O Luiz é o Luiz. Então, o Luiz não é a causa está dentro de mim. É o meu sentimento que precisa mudar. É essa liberdade que eu preciso encontrar dentro de mim. Porque a partir do momento que você é livre, até, vamos dizer assim, é estado de liberdade que você tem. Mas a partir do momento que a gente não consegue compreender isso, a gente ainda vive muito preso dentro de nós mesmos, escravos. Então, o Espírito diz assim, muitas pessoas dizem que estão vivas, acham que estão vivas neste corpo, mas ela não consegue fazer nada do que ela quer, porque ela não tem liberdade, porque é o dinheiro que manda nela, é a ganância que manda, é o egoísmo que manda nela. Então ela só faz aquilo exatamente a que as inferioridades de alguma forma estão ali saltadas. Então é uma pessoa que não vive a própria vida. Então, quer dizer, são pessoas que estão encarnadas, mas que estão mortas. Porque são valores que elas estão cultivando que não é vivido no mundo espiritual. Então, a gente está aqui exatamente para encontrar essa liberdade, vivenciando aquilo que a gente precisa vivenciar. E é dessa forma que a gente vai renascer dentro de nós. É a partir daquele momento que você está convivendo com as mesmas pessoas, mas você, de uma hora, vai reconhecer isso daí, que você realmente ama essas pessoas. Então, parece Jesus dá o caminho, a prática do bem, a prática da caridade. E aqui, como diz, caridade é lei, como se diz aqui. A lei do amor, a lei da caridade, para todos nós. Então é isso. E aprender isso que foi dito aos antigos: não matarás, todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém, eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento, que aquele que lhe disser a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. É exatamente isso. Na verdade, todo mal sai dentro de nosso coração. A partir do momento que a gente tem a maldade no coração, é onde a gente vê a maldade no mundo. Acho que alguma coisa que Deus quis dizer é isso. Então, de alguma forma, a gente só consegue sentir aquilo que existe dentro de nós. Se eu não sei o que é ódio, por exemplo, eu nunca postei esse ódio. É como se diz assim, a partir do momento que você encontrou liberdade,
espírito ele está liberto de alguma forma, ele, por exemplo, vamos supor, ele libertou do mal. Se ele se libertou do mal, nem sequer o pensamento do mal ele tem mais. Então, quer dizer, ele já é um ser livre de alguma forma. Então, exatamente isso. E qual o caminho para isso? É a prática do bem, a renúncia de si mesmo. E a gente pode combater os nossos pensamentos, porque todos nós somos submissos. Todos nós temos esse poder. Nós não somos guiados, nós somos submissos. Então todos nós podemos mudar. Mas a partir do momento que eu falo, não, é impossível isso, eu não consigo, pronto, aí você já colocou o seu próprio caminho. Porque a felicidade só depende de cada um. Cada um tem sua felicidade, tem sua certeza, tem seus olhos seguros. É por isso que a gente colocou entrar essa palavra, liberdade. Então vai mudar alguma coisa? Não, não vai mudar nada. A forma de como viver, sim. Porque se eu fugir de uma obrigação hoje, de um dever hoje, lá na frente ela vai estar me esperando do mesmo jeito. Se eu sair do serviço porque o chefe é chato, com certeza, vou encontrar muitos outros na frente. Quando a gente tem a maldade no coração, onde quer que a gente vá, a gente leva ela do mesmo jeito. Ela vai no bolso, acompanhando. Então não tem como a gente fugir. Então, o melhor é a gente encontrar a liberdade, aceitar essa condição. E depois tem um pouquinho mais claro. O que vocês querem falar? Sei que realmente assim, é difícil a gente entender um pouquinho isso. Mas tem uma passagem assim que era uma personagem histórica. Ela fala assim: vocês podem violentar o meu corpo, mas não o meu espírito, não a minha alma. Vocês podem aprisionar o meu corpo, mas não o meu espírito, não a minha alma. Vocês entendem a diferença? É mais ou menos isso que quer dizer. Você pode falar. Então, no Evangelho também fala isso. Quanto mais a gente vai se espiritualizando, mais a gente vai se buscando vamos dizer, a reforma moral, menos a gente vai sentindo as coisas da matéria, vamos dizer assim, que é o ponto de espírito sereno. Então, se a gente vai, de alguma forma, se descrevendo cada vez mais em relação ao dinheiro, tá? Não é que eu estou dizendo que a gente tem que viver na miséria, não é isso. A gente vai tentar viver com o mesmo dinheiro, mas sem sentir tanto apego a ele, vamos dizer assim. Então, de alguma forma, quanto menos apego a gente tiver, menos a gente sofre com a falta dele, de alguma forma. Né? É o caso, por exemplo, que eu tive com a camada para te contar, Chico Xavier. Então, quer dizer, eles não sofriam. É engraçado, porque há casos assim, por exemplo, ele terminava os trabalhos, ele ia para casa, ele pegava uma rapadura, um queijo, comida. E às vezes as pessoas saíam de longe, aquelas pessoas muito chiques, artistas, né? Famosos, e olhava assim para ele e falava: como que esse cara tem coragem de fazer isso? Comeu uma rapadura com queijo. Tipo assim, então na simplicidade dele, ele fala bem. Mas se tivesse outra coisa para comer, ele comia também. Entendeu? Que é você livre. Vamos dizer assim, né? A gente não está encontrando seus experimentos das coisas. A gente experimentar esse estado de liberdade. E é isso. O Evangelho vem convidar todos nós. A gente pode viver da mesma forma, mas sem ser escravo dessas coisas. E buscando esse estado de liberdade. Nesse momento, a gente pode perceber, nas nossas orações, será diferente. Você vai orar, a sua oração não é em busca, mas em agradecimento de uma forma, por ser livre, vamos dizer assim. Então, se você tem liberdade de orar, você ora por amor, não por obrigação, não por imposição. Ela tem que orar hoje, esqueci. Hoje, porque tem que buscar. Então, a gente já faz uma coisa como um troca. Se eu não orar, não vou ter a proteção. Então, a gente ora jamais por obrigação, vamos dizer assim. Mas é natural. Mas, de alguma forma, a gente compreendendo essa parte, a gente vai entender que bem-aventurado é exatamente isso. Ele faz as mesmas coisas que nós fazemos, mas, de alguma forma, ele se tornou livre. Porque ele aprendeu a amar a própria vida. É aquele que aceita o outro como o outro é. E é exatamente isso, é o ser feliz. Que Jesus menciona exatamente essa condição. Então, todos nós podemos ser um bem-aventurados pequenos. Então, a gente pode possuir as coisas a partir do momento que a gente vive nesse sentimento de amor.
não quando a gente é escravo dele. Porque se eu sou escravo do dinheiro, ele não me pertence, mas eu pertenço a ele. É verdade. É onde tem uma oportunidade a gente já vai. A gente vive nesse estado de tentação o tempo todo. Ó, se vocês quiserem comentar um pouquinho, fica à vontade. Deixa eu comentar. Se for alguma dúvida. Falar muito também cansa, né? Com o vídeo de vocês também. Porque quando eu começo a falar, fica uma hora, 2 horas. O que muda então é a forma da gente lidar e da gente pensar. Porque às vezes a gente vive as mesmas coisas na mesma vida, né? Aí de repente a gente acha que, nossa, tá mudado as coisas em volta da gente, só que na verdade não tá mudado. Eu acho que é a gente que mudou, aprendeu a ver de outra forma as coisas que acha que mudou, só que na verdade não mudou. Exatamente. A mudança sempre quer. É a mesma coisa, a gente coloca aquele exemplo. A gente pega aqui, por exemplo, né? A gente pegar uma garrafa transparente. Se a gente ficar olhando aqui, a gente vai ver do outro lado conforme a lente. Se essa garrafa fosse uma garrafa amarela, a gente vê tudo amarelo também. Não é isso? E tem dentro de cada um de nós. Uma pessoa que ela tem a mente da maldade, ela não vê maldade em tudo. Não é assim? Então, na verdade, as coisas lá continuam do mesmo jeito. Mas como a gente olha, vamos dizer assim, aqui dentro a gente vive muitas coisas, por exemplo, aqui dentro desse espaço, porque a gente convive muito com as pessoas umas com as outras, e a partir do momento que você vai conhecendo elas pouco a pouco, você vai criando uma afeição, e é a mesma pessoa, mas mudou. Nossa, aquela pessoa cada vez mais próxima, cada vez mais família, cada vez pessoas assim, muito ligadas, né? E a gente vai sentindo isso. Então, quer dizer, não mudou. O endereço dela só às vezes, a mesma coisa, deixa a mesma roupa, com os meus sorrisos, mas aqui dentro não mudou. Você já olha para a pessoa de outra forma, com carinho, com mais respeito, algo que aos poucos está conquistando. Mas, no entanto, é o que dentro que muda, de alguma forma. Até mesmo que eu estava assim no hospital, estava assistindo um vídeo lá, né? Aí chega um rapaz, desce do carro, da Mercedes, tá chave, assim, todo bem, né? E olha para a menina assim, sorria, e a menina fica encantada, né? O cara loiro, bonito, né? Alto, um carrão daquele, mostra que tem tudo assim, aí de repente ele vai de rota e solta um pum. Aí, tipo assim, toda aquela imagem destruiu, entendeu? E é mais ou menos isso. Então, de alguma forma, às vezes, isso aqui, a gente cai muito, assim, não que a gente vê. Mas a intenção é assim, que a gente quando fala assim contra a liberdade, a gente começa a ser mais guiado por aqui, pelo coração. Então se aqui tiver uma boa lente, uma lente de sentimento de amor, sentimento fraterno, você vai ter essa percepção de Deus. Né? Um exemplo que a gente dá às vezes é isso, às vezes a gente estiver se internado dentro do hospital e a gente não pudesse enxergar. Como que a gente reconheceria as pessoas? Seria pelas atitudes. Nossa, ela fala tão macia, tão suave, né? E às vezes, nossa, ela é tão delicada nos gestos dela, nas atitudes dela. Então você vai percebendo por aqui, porque você não enxerga. Mas quando você vê, você já julga. Então se é uma pessoa assim, que por exemplo, uma pessoa que se dá muito de alguma forma assim, como Liviana, por exemplo, é claro que ele vai buscar as pessoas mais bonitas, aquela mais sedutora, de alguma forma, né? Porque deixa de se enganar pelos sonhos. Então, de alguma forma, a gente tentar se libertar exatamente dessas coisas também. Verdade? Então, assim, na verdade, o que vai mudar é somente dentro do coração de cada um. E a gente tem essa experiência todos os dias. Né? Às vezes você vê um filho, né? Às vezes na escola, faz uma apresentação bonita, né, Casu? E aí chora, assim, derrama lágrimas, né? Aí fica orgulhoso do filho, né? Então, muda, né? Então, isso faz parte, né? Mudou? Não mudou nada. Mas aqui dentro, aos pouquinhos, e exatamente essa é uma das finalidades da reencarnação. A gente buscar
essa reconciliação, essa harmonia com as pessoas que estão ao nosso redor. Veja, Wendy, a gente até viu aqui essa questão semana passada. Você, se a gente for analisar, todos nós escolhemos no gênero de provas aqui na Terra, por exemplo, nós submetemos a ela. Você analisar, por exemplo, você tem o marido que você escolheu para você, você tem o filho que você escolheu para você, você tem a casa que você escolheu para você, você tem o trabalho que você escolheu para você, o seu sonho. A gente vê que não. Isso daí, de alguma forma, as coisas foram acontecendo. Então, quer dizer, o Espírito já estava escolhido, já tinha essas escolhas, esse gênero de prova já fazia parte do nosso caminho. E às vezes apareceu amigos no seu caminho que você nem esperava que viesse, mas apareceu. Né? Teve pessoas desagradáveis que aconteceram na sua vida que você também não queria, mas aconteceu. Mas teve pessoas muito bacanas na sua vida que apareceram que também você não esperava, mas aconteceu. Então, quer dizer, de alguma forma, já está aqui. Então, a gente, de alguma forma, só precisa tentar vivenciar isso da melhor forma, né? Tentando se libertar. Então, parece que a gente precisa estar exercitando essa prática, esse tipo de amor, esse tipo de perdão, porque é uma forma da gente renunciar a nós mesmos. E é isso que vai mudar. É uma forma da gente cada. Então, vai continuar também esse desejo. Porque revoltar é eu buscar o caminho da libertinagem. Eu fugir dos compromissos. Só tocar a parte do lado de cá. Isso vai trazer uma consequência na frente? Vai. Porque se o acaso existe, significa que Deus também não é Deus. Igual você falou assim, tipo, que a gente não pode ser escravos, né, das coisas materiais, mas também dos sentimentos, né? Se a gente tem que viver por nós mesmos, não pelos outros. Mas, aí eu comprei agora, como que a gente vai viver por nós mesmos, sendo que a gente tem que pensar nos outros também? Tipo, aí que entra a caridade, essas coisas todas. Exatamente isso. É porque assim, isso vai confundir um pouco a cabeça. Por quê? A partir do momento que a gente começa a questionar, ver o espiritismo, a gente vai se tornar um pouco egoísta, frio. Então, porque tem certas partes que eu acho no espiritismo que a gente tem que ser um pouco egoísta. Eu falo egoísta, não... A forma de pensar das pessoas. Né? Assim, por exemplo, as lições que tem no Evangelho, a gente tem que pensar primeiro pra gente, pra depois pensar nos outros. Pra gente vivenciar, pra gente aprender mais, né? Só que tem outras horas que você tem que pensar nos outros primeiro, para depois pensar em você. Veja assim, por exemplo, fazer aos outros tudo que gostaria que o outro que você fizesse, né? Então você, assim, compreendendo assim, que a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Esse que está no bolso não é meu, né? Então, como Jesus mesmo disse, acudados. O poder foi te concedido, mas não é teu. Então, da mesma forma, ele poderia perder. Então, a gente vê que o dinheiro muda de mão de uma hora para outra. Tudo muda de mão. Então, quer dizer que nós não somos donos. Nós somos, de alguma forma, só usufruintes disso daí. Então, vejamos, os sentimentos de amor são os verdadeiros valores que Jesus colocou. Que o ladrão roubou, né? Que a ferrugem não corrói. Então, de alguma forma, como eu vou amar a outra pessoa se eu não tenho amor próprio? Mas se eu estou buscando nela, buscando nas pessoas, então, de alguma forma, eu não estou buscando nela. Então a gente buscar realmente nisso. Para que eu possa buscar o meu amor é renunciar a mim mesmo, de alguma forma. Renunciar às minhas vontades, aos meus desejos, renunciar ao meu orgulho, às minhas inferioridades. E é de alguma forma onde você vai encontrando dentro do seu coração isso. Essa oportunidade de poder estar compartilhando com outras pessoas, você está compartilhando aquilo que você já tem. Não é verdade? Então, a gente vai começar o quê? Primeiro pensar na gente, buscar o seu amor, sua paciência, sua resignação, para você compartilhar isso com outras pessoas. Porque se você inverter o caminho, você pode colocar, por exemplo, Jesus Cristo como um guia. Será que Jesus Cristo ficava sentado nas pedras chorando porque as pessoas passavam fome? Então, da mesma forma, mas ele compartilhava o que ele tinha, o amor que ele tinha. E é exatamente esse o alimento que ele
saciar o vazio do coração das pessoas. Era esse alimento que sustentava a elas a fé. Né? Então, de alguma forma, é exatamente esse mesmo caminho que nós precisamos buscar. Todos nós estamos aqui. Tá. Tipo assim, que nem ela falou assim, no caso de ser egoísta. Que nem, se a gente doar tudo, a gente vai acabar sendo, que nem assim, no caso, né? Se eu ajudo, não penso em mim, não penso no meu corpo, eu não vou ter esforço para poder ajudar outra pessoa. Faz de conta, se eu só pensar em dar, eu não vou poder ajudar nem ela, nem eu, porque eu acabei assim. Aí eu vou ser egoísta. Eu primeiro eu, depois eu próximo, no caso. Aí depois você tiver tudo assim, no caso, em primeiro lugar a saúde, aí você pode ajudar as pessoas, não precisa ser material, apenas escutando, ombro amigo. E você escutar e guardar pra você, não sair contando pra um, pra outro, entendeu? É pra você. Se eu tive a confiança de contar pra você, é pra você. Tem todas essas coisas, não é assim? É um modo de egoísmo, mas não é egoísmo que falam aqui dentro. Meio que você tem que abastecer para poder descarregar depois. Poder ajudar o próximo. É que assim, às vezes a gente fala assim, quando a gente fala em renunciar a nós mesmos, mas assim, a gente fala renunciar sempre assim das nossas inferioridades, sabe? Em relação a princípio de orgulho, de vaidade. Porque eu sou filho de Deus, ela também é. Então, quer dizer, se eu amar ela, mas eu estiver de alguma forma me prejudicando, isso não é amor. Porque de alguma forma, se eu também sou filho, se eu sou filho de Deus, eu pertenço a Deus, então quer dizer, se eu me desrespeitar, estou desrespeitando também a Deus. E às vezes a gente fala, não, eu quero ajudar as outras pessoas, mas às vezes as pessoas ajudam as outras pessoas se prejudicando de alguma forma. Então, de alguma forma, isso também não é caridade. Porque Deus não quer o melhor para nós, quer o melhor para todos. Então, é por isso que, de alguma forma, cada um conforme as suas obras. Por quê? Porque tem pessoas que é capaz de amar mais, outras é capaz de doar mais, outras hoje está disposta a um abraço, um aperto de mão. Outras são mais capazes de mais forças, mas cada um conforme as suas obras. Isso é levado em conta, né? Então, cada um está doando pelo que tem no coração. Agora, não é mais nem menos aos olhos de Deus. Não existe isso. Porque não é quantidade, né, que é contabilizar. Então, se prejudicar para ajudar alguém não é uma coisa boa. Isso não seria caridade. Isso não é caridade. Se você procurar no Evangelho, você não vai encontrar isso. Porque se você estiver se prejudicando, você está desrespeitando a Deus. Porque você, antes de tudo, é filho de Deus também. Agora, se eu estou lá, ajudando a outra pessoa, tudo bem. Às vezes eu estou com fome, mas ela também tem fome. Mas se eu estou renunciando a mim mesmo para poder estar ajudando ela, qual é o poder disso? Qual forma de se prejudicar? Qual o bom sentido, né? Então a gente tem que questionar isso daí também. Porque às vezes a gente vê assim, que às vezes a gente acha que está se prejudicando, mas na verdade nós temos desde que esteja de alguma forma trabalhando nas nossas vaidades, nosso tipo de orgulho, mal não estamos. Porque é somente caminho de progresso para todos nós. Então acho que de mal não tem isso. Hoje a gente só vai dar o que realmente a gente tem. Mas entra um pouquinho assim naquela questão também. Acho que seria assim, né? Mas tudo aquilo que a gente acha que é bom. Às vezes a gente fala sobre é bom para ela, porque eu acho que é bom para ela. Mas talvez não seja bem bom para ela. Mas o que eu acho bom para ela, eu vou julgar sempre o teu julgamento. Então eu vou fazer ajudar as outras pessoas porque eu acho que é bom. E às vezes ninguém está precisando disso. Você pode dar o exemplo de ajudar, mas você não pode forçar. Isso. Que nem uma vez, quando eu fui levar, eu ficava assim, quando eu comecei a fazer um trabalho de ajuda assim, as pessoas, os conviventes assim, né? Lá em Nagoya. Aí, como eu tinha muito contato assim, com pessoas comerciantes, aí um dia eu falei para ele assim, olha, você prepara aí bastante pãezinhos com pão, manteiga, essas coisas, tudo que eu vou levar para as pessoas de rua, né? Aí fizeram com o maior carinho, tudo aquelas coisas, mas e eu com aquela vontade de ajudar aquelas pessoas. Só que eles acham que não estavam nem aí para isso. Porque quando eu ofereci o pãozinho para eles falaram assim, não tem dente para comer esse pão. Não adiantou nada. Então quer dizer, era somente eu que queria ajudar. E eles me estavam conseguindo pedir essa ajuda. Então, de alguma forma, a gente tem que questionar isso.
que é o bom para as outras pessoas? É aquilo que eu acho que é bom ou é o bom que ela realmente precisa? Porque essa ajuda muitas vezes parte daquilo que nós achamos, do nosso julgamento. Então, por isso que a gente nunca deve julgar. Porque o que nós falamos, nós já falamos uma coisa um pouco mais na frente, né? A gente começou a questionar primeiro pelas raízes. O que é bom? É aquilo que você diz que é bom, aquilo que o outro diz que é bom. De que forma que eu posso ajudar ela? Fazendo o que eu quero e o que ela quer. Porque se eu fizer o que eu quero, eu estou ajudando ela, estou ajudando ela, estou fazendo a minha vontade. A gente sempre fala assim, Senhor, que seja feita a vossa vontade. Fazemos essa oração. A gente só não faz o que a gente quer, a gente só não come o que a gente quer, a gente só não acha certo o que a gente diz que é certo. Então, quer dizer, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou fazendo a minha. Por isso, também já é um pouquinho de orgulho, né? Que a gente coloca nas mãos dele, que seja feita a sua vontade, mas eu só faço aquilo que eu quero. Então, não é vontade de Deus. É verdade? Mas, tá bom. Deu 11h30. Vocês querem comentar um pouquinho? Falar uma coisa? Deixa eu. Só. A gente vai fazer uma oração para a gente terminar. Vamos levar nossos pensamentos a Deus. Vamos também mentalizar aqui a todos os nossos familiares, todos os nossos entes queridos, todos os nossos irmãos que estão ligados aos nossos pensamentos, aos nossos corações. Compartilhemos assim plenamente em nome de nosso Pai. Mestre Jesus, fonte de amor e bondade divina, que vossa Santa Cruz Divina possa assim aureolar nossos corações, envolvendo a todos nós esse sentimento de amor, esse sentimento de bondade, facultando sempre aos nossos corações a prática do bem, a prática da caridade, auxiliando-nos, amparando-nos, concedendo a todos nós a intuição necessária no cumprimento de vossas santas leis divinas, fazendo de nós apenas um instrumento da vossa vontade. Perdoe-nos assim pelas nossas faltas, perdoe aos nossos devedores, permite-nos assim a assistência de nossa Virgem Maria Santíssima, em favor de todos os nossos familiares, de todos os nossos entes queridos, a todos os irmãos que partiram para o mundo espiritual, que assim sejam parados pelas vossas misericórdias. Obrigado aos nossos anjos protetores, nossos príncipes e pais, por assim sustentar-nos na fé cristã verdadeira, conduzindo a todos nós nos horizontes da Santa Cruz. Que nada seja por nós, senão pelo teu amor, que nada seja por nós, senão pela tua bondade. Com graça de Deus. Graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A gente vai fazer os passos, tá? Vocês fiquem à vontade, tá bom?